Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula de redação do Cursinho Ideia. Eu sou o Samuel Fernandes, professor de redação, e hoje a gente vai falar um pouco sobre técnicas de argumentação. Na última aula a gente falou um pouco sobre desenvolvimento de tese e introdução da redação, sobre brainstorm do tema, ler os textos de apoio, diluir o comando no começo e desenvolver a tese, que é a nossa introdução, esses dois últimos pontos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como defender essa tese, que é a coisa que você acredita, que você defende na sua redação. Quais técnicas você pode usar no seu desenvolvimento para embasar o que você acredita que é a sua tese, ok? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o esqueleto do desenvolvimento, quantos parágrafos fazer, o que escrever, tipos de tema, abstratos, polêmicos, virtuosos e convencionais, e estratégias argumentativas, como convencer o corretor com os meus argumentos. Então, vamos lá. Acerca do esqueleto do desenvolvimento, creio que 2 a 3 parágrafos com argumentos variados já seja o suficiente, até porque um parágrafo só de desenvolvimento é muito pouco, e 2 parágrafos eu acredito que seja o ideal, 3 dá certo também, mas 4 fica muito difícil você ter 4 parágrafos bem desenvolvidos no seu desenvolvimento, certo? Nossa, isso sou capafônico, né? Perdoe. Mas assim, esse não fique na mesmice que a gente coloca aqui é que não adianta nada você escrever 2, 3 parágrafos se eles dizem a mesma coisa. Então tente variar os argumentos, tente trazer coisas novas e diferentes, certo? Fica até bem chato para o corretor ficar lendo o mesmo argumento várias vezes. E aí aqui a gente tem a sugestão de se guiar nos textos de apoio, mas cuidado para não tangenciar o tema ou se limitar ao que eles oferecem. Boas redações extrapolam os textos de apoio. E aí vem, claro, que o repertório sociocultural enriquece seu texto. Então, a gente vai reforçar bastante hoje para você usar o repertório sociocultural como esse diferencial. Não só para destacar que você está falando de coisas diferentes em cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento, mas para trazer riqueza e embasamento para o seu desenvolvimento, já contemplando também a competência 2, né, que fala aí do repertório sociocultural. E por fim, esse lembrete que o desenvolvimento é a essência do seu texto, o momento de dar credibilidade à sua tese. Então, é um momento de muito carinho do texto em que você tem que tornar a sua tese palpável, concreta, mostrar os dados reais que te fazem acreditar nela e achar que ela é um problema, na maioria dos casos. Então, a gente vai aqui direto para os tipos de tema. Em primeiro lugar, o tema abstrato, que são temas que são bem difíceis de redigir, na verdade, que estão aí para desafiar o aluno nos vestibulares em que aparece, que está tentando ver aí qual que é a capacidade de, como é que eu posso dizer, de se virar nos 30 do aluno, de improvisar. Como assim? O que é um tipo de tema abstrato? Eu trouxe aqui os exemplos para ficar mais claro do Enem de 98 e do Enem de 2019, desculpe. Viver e aprender e o indivíduo frente à ética nacional. Esse tema não é um problema, não é um tema polêmico, não é um tema que você tem que escolher um lado, e nem é um tema que traz uma virtude. Ele é um tema que fala de algo que não é muito concreto, que não faz muito sentido. E aí o seu desafio é esse, é tornar o abstrato concreto na sua tese. É você dizer que isso que é abstrato traz um problema na sociedade. Então você pode falar, por exemplo, que no Enem de 2009, desculpem, o indivíduo frente à ética nacional, você pode falar na sua tese que talvez o brasileiro não seja um indivíduo tão ético assim, e que isso tem que ser trabalhado, etc, etc. O principal desafio do tema abstrato é tornar ele concreto e tornar ele um problema para que seja resolvido também. E aí você vai defender essa tese que você concretizou e problematizou com os argumentos no desenvolvimento e sugerir uma solução na conclusão, certo? Em seguida a gente tem os tipos de tema polêmicos, que são temas em que você tem que escolher um lado, se você é a favor ou é contra. Por exemplo, legalização do aborto, redução da maioridade penal, legalização da pena de morte, da maconha, etc. E aí você claramente tem que escolher um lado. A sua tese vai dizer para que você seja a favor ou contra qualquer um desses temas que eu já falei. E aí você vai fazer uma tese que evidencie isso, que mostre com clareza de que lado você está. Nunca fique em cima do muro nesses casos, certo? E aí eu sugiro que você faça um desenvolvimento misto. Como que é esse desenvolvimento? No desenvolvimento misto, você coloca o que você acredita na sua tese. No primeiro parágrafo, você traz um argumento que concorda com a sua tese. E no segundo parágrafo, se você conseguir, se não conseguir, tudo bem, mas isso é um plus a mais, né, como se diz, de que se você consegue trazer um argumento que é oposto ao seu e dissecar ele, dizer por que ele está errado, isso mostra muita lucidez e muito domínio do tema para o corretor. Então é muito positivo se você conseguir fazer. E aí você faz uma conclusão com proposta interventiva que seja de acordo com a sua tese, com a sua opinião, certo? Em seguida, a gente tem os tipos de temas virtuosos, que no lugar de trazerem um problema, eles trazem uma virtude, uma coisa boa. Então a gente tem os exemplos: o respeito aos animais, uma necessidade contemporânea, a preservação ambiental em prol da sustentabilidade. Esses dois temas são coisas boas: preservação ambiental, respeito aos animais.
Mas aí você tem que problematizar. Na sua tese você vai dizer, por exemplo, que os animais não estão sendo respeitados o suficiente, ou que a preservação ambiental não está sendo feita de modo efetivo, a sustentabilidade não está sendo adotada na sociedade em que vivemos, etc. Você vai problematizar essa virtude com essa tese problematizadora, certo? Em seguida você vai trazer a argumentação que prove que esses problemas são problemas reais, que têm que ser resolvidos, e trazer, por fim, uma proposta interventiva que seja contundente, que solucione esses problemas que você apresentou, certo? Por fim, mas não menos importante, nós temos os temas convencionais, que são temas que são claramente um problema. E aqui não tem muito segredo. Os exemplos que eu trago são preconceito ético no Brasil, que é um problema, o desemprego dos jovens no contexto brasileiro, que é um problema também, a intolerância cultural em prejuízo ao bem-estar coletivo, enfim, um problema evidente. E aí você vai trazer uma tese que sugere uma solução. Uma tese que diz, esse problema é muito sério e algo tem que ser feito a respeito. Que não traga ainda a proposta de intervenção, deixa isso para a conclusão. Mas que você diga que, nossa, isso que eu vou falar agora soa como música nos ouvidos de um corretor do Enem. Que, por exemplo, a sociedade civil e o poder público têm que unir forças para resolver essa situação problemática, ou algo nesse sentido. E aí você vai trazer uma argumentação que reforce essa problematização, que diga que ela é real, que mostre com dados, evidências, que aquilo é um problema de verdade, e uma conclusão que vai solucionar esse problema proposto no tema, certo? Dito isso, vamos partir agora direto para as estratégias argumentativas. Temos aqui a primeira, de causa e consequência, em que você vai expor um fato, mostra por que ele acontece, exemplifica esse fato se possível, e diga que enquanto esse fato for uma verdade, ou seja, nada ou pouco for feito para solucioná-lo, ele vai continuar da mesma forma. Então é uma causa e consequência. Se nada for feito para mudar A vai continuar sendo A. E a gente não vai chegar em B, que é a situação que a gente quer chegar, que é o problema resolvido, certo? Isso até facilita, essa organização de causa e consequência até facilita a proposta de intervenção. Porque você já pode dizer que o objetivo daquela intervenção é fazer com que o A chegue em B, certo? Que algo mude para que esse panorama não permaneça da mesma forma, certo? E a causa e consequência aqui é a única estratégia argumentativa que necessariamente não precisa de um repertório sociocultural que eu trouxe aqui. Eu trouxe mais ela porque ela é muito útil, como eu falei, na conclusão, certo? Porque já sugere o objetivo da sua proposta interventiva. Mas aí a gente vem aqui por comprovação. A segunda estratégia argumentativa que eu trago, em que você traz dados científicos, estatísticos, qualquer coisa nesse sentido, em que você chama a fonte, diz, segundo o IBGE, por exemplo, ou o Instituto de Meteorologia do Brasil, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí vem a pergunta, tá, mas esse dado precisa ser preciso, precisa ser certinho, eu tenho que decorar tudo. Não, mas é bom você ter uma noção e decorar alguns chave que dê para usar em vários temas, para que você não fique ao léu de um corretor mais chato, certo? Então você pode falar cerca de, ou algo nesse sentido, mas é sempre bom ter alguns na manga. Então a sugestão que eu dou aqui é dar uma pesquisada no site do IBGE e olhar, assim, esses dados estatísticos que são mais coringas, que você pode usar para todo o tema de educação, ou de saúde pública, ou, enfim, temas bem genéricos, assim, para se ter um dado estatístico para se usar sempre, certo? Em seguida a gente tem a estratégia argumentativa por citação, em que você recorre à citação de um filósofo, pensador, cientista, pessoas influentes na sociedade, músicos, poetas, enfim. Você recorre a uma frase famosa, e aí, de novo, assim como essa frase famosa tem credibilidade por ser de algum cientista, de algum filósofo renomado, né? E aí, de novo, como foi sugerido aqui por comprovação, você tem que citar a fonte, contextualizar aquela frase, né? Na citação mais ainda, porque além de citar a fonte, quem falou aquela frase, você tem que contextualizar o contexto histórico em que aquela pessoa falou aquilo, e se não for no contexto atual, dizer que esse panorama ainda é muito atual na realidade em que vivemos, certo? Porque não adianta nada você jogar essa frase solta e não relacionar com o tema, e não dizer que isso é um reflexo de um problema atual, certo? Então, o ponto que eu anotei aqui é, ao citar, contextualizar a frase e o contexto em que a frase foi dita com o tema e mostrar por que ela é pertinente. E aí vem aqui um detalhe importante. Se a citação é direta, ou seja, você vai escrever perfeitamente o que foi dito, do jeitinho que foi dito, coloque aspas. E, claro, diga quem falou. Se ela é indireta, você vai também falar qual é a fonte, quem falou essa frase. Mas se você for fazer uma paráfrase, se você não lembra exatamente as palavras que foram utilizadas, não use aspas. Certo? A gente tem aqui a estratégia argumentativa por alusão histórica, em que você vai citar um acontecimento histórico, explicar o contexto histórico daquele acontecimento
e relacionar com o tema, relacionar com a atualidade, mostrar que esse contexto histórico é um reflexo do que a gente ainda vê hoje, que esse problema já é secular ou algo nesse sentido. E sugerir que a situação mude, ou não, depende do caso, né? Vai que você está se referindo ao período da história em que aquela situação era boa, né? E você quer voltar àquela situação boa. Enfim, por hoje é só, pessoal. A gente trouxe aqui os tipos de tema, as estruturas de desenvolvimento e as estratégias argumentativas. Espero que vocês tenham gostado. Se essa aula foi de alguma utilidade para você, compartilhe com seus amigos, deixe o like e se inscreva no canal. Eu agradeço muito pela sua atenção até o final. Lhe desejo bons estudos e até uma próxima. Valeu!